Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Êxodo 2, de 1 a 10. Nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Esse nosso personagem bíblico, uma maior referência do judaísmo, chamado Moisés, foi um homem que, no início, na sua infância, sofreu esse suspiro de morte, essa perseguição de morte, mas teve uma alegria no seu coração. Nós sabemos que esse exílio para o Egito é opcional por causa da fome. O povo dos hebreus de Israel, eles seguem para o Egito para tentarem sobreviver. Mas como eles começam a crescer, fica um povo de números grandes, numerosamente forte, cheios de poder, começam a se organizar. Então os faraós e o faraó da época resolve determinar uma lei para matar todos os filhos dos hebreus. E aí começa a viagem de Moisés, que nós lemos os relatos, o Novo Testamento cita Moisés, nós lemos os textos da sua passagem pelo deserto com aquele povo, com aquela grande comitiva, os milagres de Deus no deserto, mas nós esquecemos do berço de Moisés, o lugar onde ele foi forjado, o lugar onde a sua personalidade foi construída. Moisés é um homem que tem 3 mães. Moisés é um homem que, quando Deus tem um plano na vida de alguém, ele cerca as pessoas ou a pessoa de todas as formas para que esse projeto seja construído. E assim na vida desse menino, dessa criança. Mães que são reconhecidas, mães que não são reconhecidas. Mas fato é que Moisés, não podendo mais Joquebede escondê-lo, porque Faraó está atrás. Faraó deseja exterminar os filhos dos hebreus porque eles estão tornando-se grandes no Egito. É preciso matá-los. E Deus então preserva a vida dessa criança de uma maneira esplêndida. No verso 2, diz para nós que Joquebede não tinha como mais esconder a criança, porque já estava com ele por 3 meses, e ele começava a chorar. E os cavalos e os guerreiros de Faraó, e o exército de Faraó, circulava pelas ruas e, com certeza, eu vi o choro dessa criança. E ao invadir a casa de Joquebede, tomar Moisés nos seus braços e matá-lo. E elas começam a construir um plano para livrar a vida de Moisés. É um contexto de morte que ele nasce. É num contexto de dor que essa criança surge,
de perseguição. E nós achamos que é Faraó que tem a última palavra, nós achamos que são os conflitos da vida, que são as perseguições que vão ter a última palavra. Não, quem tem é Deus. E essa família começa a se organizar. A irmã de Moisés, olha só, a conspiração divina, trabalha para a filha de Faraó. E deve ter falado, olha, mamãe Joquebede, determinado momento, a filha de Faraó está no Nilo, se banhando, e ela vai naquele momento, tem uma hora específica, um dia, um período do ano, que ela vai se banhar. E Joquebede faz esse cesto para lançá-lo nesse rio. A gente pode enxergar isso como uma falta de cuidado, de zelo de uma mãe. O que elas tenham lançado de maneira irresponsável, como nós notamos a irresponsabilidade de algumas mães que abandonam seus filhos, e a gente vê no jornal, em beira de lagoa, perto do mar, em latas de lixo, irresponsavelmente, mas aqui não tem irresponsabilidade, porque elas sabiam o contexto, o momento que a filha de Faraó estaria no rio, na beira do rio, se banhando. Mas ela prepara aquele cesto com betume e lança o seu filho. É preciso uma coragem de fé. E aí fé não está ligada à razão, mas a algo que nos lança e nos motiva de que precisamos encarar alguns desafios da vida, porque se Moisés permanecer comigo, vai morrer. Então eu preciso dar a última alternativa, e esse é o coração de uma mãe, que mesmo sofrendo, mesmo chorando, amando o seu filho, precisa lançá-lo nesse desafio. E ele tem poucos meses de vida. Tinha um plano. A filha de Faraó estaria no Nilo aquela hora se banhando, ela ia ver aquele cesto. Mas se tudo desse errado, e se o cesto virasse de cabeça para baixo? E a gente precisa fazer algumas opções na vida. Ou lançar-se nesse desafio de fé e crer que Deus providenciará todas as coisas, e aí essa palavra fica para Deus, confiar que Ele tem a resposta, com o coração de mãe angustiado, entristecido. Mas é só quem vive crendo em Deus e confiando que a palavra final virá dEle, a resposta será dEle, é que faz e propõe esses desafios na vida. E não podendo mais segurá-lo, e não tinha mais condições de manter Moisés naquela casa. Ficar comigo morre. E eu preciso então, porque nada melhor para uma mãe do que ver o seu filho vivo. Ou morre nos meus braços, ao ponto de um soldado egípcio entrar na minha casa e arrancá-lo e matá-lo na minha frente, ou dar a ele a última oportunidade para ele viver. E crer, confiar em Deus. A mãe, ela prefere o seu filho vivo, mesmo que distante dela. Mesmo que não esteja nos braços dela, foi o conselho de Salomão. Corte no meio a criança, de vida. A mãe verdadeira, você não cuide a senhora, por favor. Salomão falou assim, essa é a mãe verdadeira. E ela faz isso. Não podendo mais contê-lo, largou. E a angústia dessa mãe? E o coração partido dessa mãe? A irmã do menino entra em cena. E ficou de longe, o quê? Observando. O bom é que Deus coloca pessoas que mesmo de longe, elas ficam nos observando. Existem pessoas que nós demos tchau, nos despedimos, nunca mais encontramos, mas continuam no nosso coração, né? A gente continua amando e tendo o mesmo carinho. E essa é a irmã de Moisés que fica de longe, diante
de saber a tristeza da sua mãe, que não pode criar e cuidar do seu próprio filho, da sua mãe. E ela falou: olha, mãe, tal hora, a filha de Faraó estará no Nilo. Ela não se banha toda semana e todo mês, tem períodos. E é nessa hora que você vai lançar Moisés. E ela vai agarrá-lo. Que plano maluco. Mas é um plano prudente. Porque a gente precisa crer que Deus vai realizar milagres, mas a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. A gente precisa ter planos e ser pragmático. Por que lançar essa criança no Nilo? Porque uma filha de Faraó nunca iria deixar esse cesto passar. Porque existe uma regra no Egito: tudo que vem do Nilo é sagrado. Tudo que tem no Nilo é santo e a gente tem que pegar. Sabendo a cultura do local, a irmã de Faraó, a irmã de Moisés, teve um plano. Lance o menino porque ela vai pegá-lo. E ela não vai matá-lo. Porque ela não pode destruir aquilo que vem do Nilo. Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus usa coisas estranhas para nos abençoar. Que Deus usa comentários de pessoas que não frequentam a igreja para nos abençoar. Que Deus usa modelos esdrúxulos, excêntricos, que nós nunca imaginaríamos que iria acontecer na nossa vida para ser resposta. Como é que algo que vem do Nilo, que não tem nada a ver com a religiosidade judaica, com a fé judaica, vai se transformar em ser bênção na vida dessa criança? Nós nos fechamos muito no nosso círculo religioso, nos nossos muros, e não conseguimos enxergar o outro lado, que tem coisas boas, que tem filhas de Faraó protegendo os servos de Deus, que tem filhas de Faraó que conseguem enxergar naquele menino lançado no cesto, no Nilo: esse é menino dos hebreus, mas eu vou cuidar dele. E ficamos cheios de preconceito às vezes. Mas é aqui, minha irmã, meu irmão, mãe, é aqui que a gente nota algo muito estranho, que é uma filha de Faraó, um menino no rio Nilo, que era lugar de festejos de religiões egípcias, que vem a resposta de Deus para o seu povo. Deus se serve dessas coisas. Sabe por quê? Porque nós não podemos domesticar Deus. Porque nós não podemos dizer quem Ele é, quem Ele não é. Não temos essa capacidade. Falam sempre, agora os suíços descobriram um átomo da fórmula de Deus. No dia que descobrirem isso, e aí ateu fica correndo atrás disso para crer em Deus. No dia que descobrirem essa fórmula, Deus deixa de ser Deus. Porque não é para ser testado, é para ser vivido por fé. Ela pega a criança, esperaram 3 meses para tomar essa iniciativa. Essa criança está 3 meses no seu colo. 3 meses. E sabiam que naquela hora a filha de Faraó estaria no Nilo e ia recuperar aquela criança, ia trazer aquela criança. Desceu a filha de Faraó, viu o menino, vendo ela o cesto, enviou sua criada e disse: esse costume de se banhar no Nilo, uma vez por ano, ela tomou a criança, tudo que vem do Nilo é sagrado, nós precisamos proteger essa criança. Porque se o Nilo nos trouxe essa criança, ela é sagrada, e a gente precisa ter zelo por ela. E Deus usa tudo para realizar os seus planos. Deus usa todos os meios. Deus usa pessoas esquisitas.
Deus usa malucos, que você pensa, como é que pode? É ela mesmo. Não duvide. Aí abriu o cesto no versículo 6 e viu uma criança e ela teve compaixão. No Egito, tem gente com compaixão. Ela teve compaixão e disse, este menino é dos hebreus. Você pode dar um olhar um cesto de betume e enxergar morte. Você pode olhar um cesto de betume e lançá-lo por um rio e dizer, agora acabou a minha vida. Está tudo destruído, meu filho vai morrer. Você pode ter esses olhos e enxergar só destruição, só tristeza, mas somente pelos olhos da fé e da compaixão é que nós podemos abrir esse cesto e enxergar bondade, generosidade, providência de Deus, cuidado de Deus, somente pelos olhos da fé que se enxerga a vida, onde nós só enxergaríamos escombros e morte. E a filha de Faraó é aquele exemplo da opção por amar. Eu vou amar esse menino. Eu vou cuidar dessa criança. Só quem adotou uma criança que consegue dizer para nós sobre isso. Só. Fez opção. Nós somos filhos adotivos de Deus. Temos um irmão que é Jesus e somos filho pelo Filho. É opção por amar. Deus fez opção em nos amar. Deus resolveu dedicar tempo à nossa vida. Deus resolveu viver por nós, se entregar por nós. E disse à irmã, a filha de Faraó, olha que plano. Você deve ter muitas atividades. Quer que eu procure uma das hebreias para cuidar da criança, te sirva de ama? Ah, isso seria muito bom. Vai, procura uma das hebreias, porque eu preciso de ajuda. E aí a moça foi e chamou quem? A mãe do menino. É um milagre construído. Vai lá e chame. E o ciclo do milagre se fecha. E abriu-se a única possibilidade de salvar a vida do seu filho, lançando no rio Nilo, e Joquebede tem agora o prazer de cuidar da criança até a hora que deveria entregá-lo novamente. E ela precisa entregar de novo, agora ele jovem. E o filho será restituído, porque amor de mãe atrai. Joquebede lança e recebe de novo o seu filho. Confie em Deus. Se você já orou pelo seu filho, se já orou pela sua família, já orou pela sua filha, confie em Deus, porque amor de mãe atrai. Procure uma moça dentre os hebreus. Trouxe Joquebede ao palácio e a filha de Faraó disse para a mãe do menino, leve o menino, cria, e eu vou te pagar salário para fazer isso. A mulher tomou o menino e o criou. Gente, se tem alguém no Egito recebendo salário para trabalhar, é Joquebede para cuidar do próprio filho. Isso é só Deus que faz. É só Deus. Um plano que elas imaginariam a morte, Deus está fazendo com que Joquebede cuide do seu filho e receba para fazer isso no Egito. Ninguém faz isso. Só Deus. Se tem alguém abençoado no Egito, que o início seria de morte, Joquebede. Se tem alguém abençoado no Egito, é Joquebede. Teve a possibilidade de conviver com o seu filho. É o amor que proporcionou isso, que estiveram juntos, que colocassem as suas vidas. E você pode ver em algum momento o seu filho, filha se distanciando, mas isso não vai acontecer, porque Deus vai proporcionar meios para que estejam juntos em algum momento.
que Joquebede fez? No Egito, Joquebede conseguiu colocar valores em Moisés. No Egito, Joquebede pôde instruir Moisés em conceitos de fé que só ela tinha. Canções que só os judeus cantavam, os hebreus cantavam. Isso tudo Joquebede está ensinando ao seu filho. Formou, ela teve o valor, ela teve o amor, ela teve a possibilidade de formar a personalidade de Moisés. E aí ela tem que perder o seu filho pela segunda vez, ela precisa devolvê-lo. Sabe por quê? Porque acordo é acordo. E nós precisamos passar esses valores para os nossos filhos. Está acordado. É um trato que eu fiz com a filha de Faraó e eu vou ter que te devolver. Ô Moisés, você já tem 18 anos, eu vou te entregar o quê? Foge para esse deserto que eu vou atrás de você. Não, ela honrou. E são com esses conceitos que Moisés vira esse grande mentor, esse grande homem espiritual que conduz o povo. Porque ela recebeu esses valores. E aprender com Joquebede a cumprir acordos, a cumprir tratos, a cumprir e amar quem te ama e quem te respeitou e quem confiou em você. E a filha de Faraó confiou em Joquebede. E Joquebede agora vai confiá-la novamente o seu filho. Agora um homem vai virar príncipe do Egito. Mas tudo que ele recebeu, e aí você vê a forma como Moisés é imprudente em querer matar um soldado quando grande, quando já crescido, homem, porque ele não conseguia conviver com aqueles valores externos, tendo em vista que o que tinha internamente era muito mais nobre, porque ele recebeu de sua mãe. Trouxe o filho, entregou a filha de Faraó, e Moisés, com todos esses valores de uma mãe que tem fé, de confia em Deus e crê que Deus providenciará todas as coisas, é Moisés, esse expoente de uma nova aliança de Deus com o seu povo. É Moisés quem é o grande homem que vai conduzir esse povo para o deserto. É Moisés, ícone de libertação proposta por Deus. Olha o que Deus pode fazer na sua vida e na sua casa. Olha o que Deus fez na vida dessa família. Olha o que Deus fez no amor dessa mãe. 3 mães. Não se conhece, não se consegue ler o texto bíblico sem notar a vida de Moisés, e notar a vida de Moisés é enxergar Joquebede, é enxergar a sua mãe, é enxergar a filha de Faraó. A vida de Moisés precisa ser lida assim. Poxa, esse cara teve muita fé, ele ousou, ele foi pelo deserto, precisa ser lida, precisa ser observada por essa ótica de uma influência sobre o povo hebreu, mas também de uma influência do povo egípcio. A vida de Moisés pode ser entendida porque foi um homem agraciado por ter 3 mães. Acho que uma não teve ciúme da outra, né? Às vezes nós temos muitas mães e uma tem ciúme da outra. Não. Estavam construindo, formando, forjando algo muito maior. Essas mães estavam contribuindo para o plano de Deus, sem saber, sem notar, sem enxergar. O que é ser mãe? Que gera, que cria. Sinceramente, não sei. Porque mãe transcende a nossa razão. É afeto, é amor, é paciência, é doar-se. E vida dos filhos é reflexo de tudo que receberam em casa. Tudo que receberam. As conversas, os diálogos, e eles e elas, os filhos, eles enxergam mais o nosso exemplo do que a nossa fala. Eu falo com as minhas filhas, não conversem com estranhos. E aí o moço no sinal vem me vender uma bala, um chiclete, um ursinho de pelúcia. E eu, não, muito obrigado. Aí ela fala comigo, papai, você falou que não é para conversar com estranho.
O exemplo arrasta. É ali que Moisés está sendo formado, e que Joquebede o ensinou, o ajudou, o amou, e principalmente o lançou. E filhos é como flecha na mão do arqueiro, né? Moisés é esse homem de 3 mulheres. Nasceu um herói. Nasceu um homem que conduziu o povo pelo deserto. Esteja você gerando, criando, cuidando, esteja amando. Olhe como a filha de Faraó e tenha compaixão. E compaixão é colocar-se no lugar e querer cuidar. Tem isso dentro de vocês. Isso precisa estar dentro de nós. Parabéns, feliz Dia das Mães. Em todos os sentidos, para você que é Joquebede, para você que é a filha de Faraó, para você que é a irmã de Moisés. De alguma forma, você foi instrumento de Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Por favor. Eu queria que as famílias ficassem reunidas agora, momento de oração. Eu estou sozinho aqui, pastor. Está sozinho o quê? Tem aqui, ó. A minha família está ali e eu me reúno a vocês aqui. Isso. Somos uma família só, né? Estejam unidos, isso, faz uma roda ali. É por aí. Senhor, ensina-nos a ter essa fé de Joquebede. Ensina-nos a lançar os Moisés que temos, confiando na sua provisão, confiando no seu livramento, confiando no seu cuidado. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós venhamos ter um coração, uma mente sábia, prudente. Ensina-nos, Senhor, a ter estratégias como a irmã de Moisés, ao falar para a sua patroa, para a filha de Faraó, eu posso providenciar uma mulher dos hebreus para cuidar dessa criança. E também com zelo por Moisés. Ensina-nos como Joquebede a honrar os nossos compromissos, as nossas falas. E se tiver que entregá-lo novamente, entregaremos. Ensina-nos, Senhor, a ser como a filha de Faraó, que olhou para aquela criança e teve compaixão. Então, aumente o nosso amor pelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Aumente nosso amor para as pessoas que nós achamos estranhas por demais, mas que elas podem ser instrumentos do Senhor para nos abençoar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo todas as vidas, famílias aqui representadas e aqui não estão representadas, por algum motivo viajaram, estão com suas mães, com seus familiares. Nós clamamos para que o Teu Espírito venha sobre elas e o Senhor abençoe todos, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, para familiares que estão enfermos e nós pedimos a Tua graça. Alguns aqui têm parentes, amigos, filhos, netos, sobrinhos em hospitais e nós pedimos que nesse momento Sua presença seja notória e o Seu Espírito renovador. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós intercedemos por todos, Senhor, todas as casas, todas as famílias, clamamos, Teu Espírito venha sobre elas e deles abundância de paz, e saúde, prosperidade, no dia de hoje, para todos sempre. Amém e amém. Alguns textos do Novo Testamento dizem que ele era pai de Alexandre, Rufo,